A paz, meus queridos. Como é que vocês estão? Louvado seja Deus por essa tarde, esse momento com vocês. Amém? O louvor que eu estou indicando hoje canta Fernanda Brum, Dai-me filhos. Glória a Deus, aleluia. Faz assim, Senhor. Dai-nos filhos espirituais. Amém? A palavra, meu querido, ela está no livro de Atos 10. Eu vou iniciar, ok? A partir do 1. Ela é a nossa mensagem, mais ou menos a partir do 13, mas eu vou ler aqui o início do capítulo. Glória a Deus. Eu desejo, meu querido, que este momento te encontre na paz, que você esteja bem, sua família esteja bem. Se por um acaso você estiver com seu coração triste, se você estiver agoniada, passando alguma tribulação, eu peço que você ouça com atenção essa palavra, que Deus vai falar contigo, vai ministrar o teu coração, que Deus vai te alimentar. A palavra de Deus, ela nos sara, ela nos liberta. Amém? Você, ao terminar esta mensagem, você vai se sentir aliviado, vai sentir, tá entendendo? Feliz. Amém? Vai sentir muito mais paz na sua vida. Amém? Glória a Deus. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Glória a Deus por isso, amém? Cornélio, meu querido, diz aqui nessa palavra, nesse capítulo, né? Ele era um homem, né? Ele era um centurião, tá entendendo? Um homem importante da corte italiana. Ele era um homem piedoso, temente a Deus, tá entendendo? Ele e toda a casa dele, né? E ele dava muitas esmolas aos pobres, né? É um mandamento até do Senhor, da gente cuidar dos pequeninos dele, de cuidar dos nossos irmãos, amém? Então, Cornélio fazia isso, né? Ele dava esmolas de contínuo e ele orava a Deus de contínuo. Quer dizer, ele orava a Deus direto. Ele tinha o coração predisposto a sempre estar na presença do Senhor através das orações dele. Este homem, meu querido, observe bem, ele amava tanto a Deus, ele temia Deus tanto, ele desejava tanto Deus na vida dele, que ele queria agradar a Deus. E ele tentava agradar a Deus através das esmolas, né, as esmolas que ele dava aos necessitados, e ele tinha uma vida de oração com Deus. Amém? Então isso chamou a atenção de Deus. E Deus apareceu para o Cornélio, porque mesmo Cornélio, sendo um homem que temesse a Deus, Cornélio não era salvo. Aí você se espanta, como? Como, Angelina, se Cornélio ele orava, dava esmolas, era um homem temente a Deus e ele não era salvo? Não, meu querido, porque Cornélio ainda não tinha tido um encontro com Jesus Cristo. Mesmo ele temia Deus. Tá entendendo? Você vai acompanhar a mensagem, amém? E o Senhor vai falar contigo. Então, o Senhor encontrou no Cornélio um coração disposto, né, está sendo a vontade do Senhor, tá entendendo? Né, o Cornélio, Deus disse para Cornélio que as orações dele, as esmolas dele tinham subido como memória, como para Deus, tá entendendo? Diante de Deus. Deus recebia as orações dele. Deus recebia, quando ele abençoava o necessitado com as esmolas que ele dava com tanto amor, com tanta dedicação, com o coração dele por inteiro, que isso agradou a Deus. Mas mesmo assim, tá entendendo? Ele não era salvo.
Aí o versículo 5 conta assim: agora, pois, envia... Aí Deus disse para Cornélio, através da visão, né? Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com o certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Cornélio, veja aqui, Cornélio precisava fazer algo, né? Ele precisava de um homem de Deus para conversar com ele, para ele entender o chamado de Deus para a vida dele, amém? E no 7, retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome quis comer, e enquanto o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Glória a Deus. Amém? Aqui, né, Deus deu uma revelação, uma visão para Pedro. E Deus, na visão, mandou o Pedro matar um animal e ele comer, né? E ele disse que não comia aqueles animais. E o Senhor disse, né, de modo nenhum, aí ele disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E o Senhor disse, né, não, e aconteceu isso 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu, né. E estando Pedro duvidando entre si acerca de que seria aquela visão, aqui ele duvidou, né, no coração dele. O Senhor disse, não faça imundo aquilo que Deus, está entendendo? Purificou, né? Olha, no 15. E a segunda vez lhe disse a voz, não faças tu comum ao que Deus purificou. Meu querido, quando Deus levanta uma pessoa para fazer a obra dele, está entendendo? Não adianta você fazer comum. Quando as pérolas do Senhor estão sendo lançadas para você ouvir, receba com amor, com gratidão, porque é o Espírito Santo que vai trazer a confirmação ao teu coração, amém? É o Espírito Santo que vai te ensinar, te conduzir pelo caminho que o Deus deseja que você siga, amém? E aqui no 15, né, o Pedro estava duvidando e o Senhor disse, não faças tu comum ao que Deus purificou. Deus, quando purifica algo, está purificado. Quando nós abençoamos um pão, um alimento, no nome de Jesus Cristo, meu querido, creia que este alimento, esta água está abençoada no nome de Jesus Cristo, amém? Porque não é o pastor, não é o bispo, não é o missionário, não, meu querido, é o nome de Jesus Cristo que tem poder. Você entende a situação? Está entendendo? O verdadeiro eu da situação é o nome de Jesus que tem poder. E no 17, estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta e perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, eis que 3 varões te buscam. Deus, quando nos mostra uma visão, quando ele tem algo para revelar para outra pessoa, Deus acaba também confirmando para ela, entende? Que aquilo que ele mandou a gente falar, que é de Deus, né? Aqui, nesse caso, a partir do versículo 18, né? Onde Deus confirmou a visão também no coração de Pedro, dizendo que vinha os 3 varões que justamente tinham sido mandados por Cornélio, né?
para falar com ele, tá entendendo? Deus estava testificando a Pedro para receber aqueles homens que estavam sendo enviados por Deus, amém? No 21 que eu vou ler, e descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais, qual é a causa por que estáis aqui? No 22, e eles disseram: Cornélio centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Lembra que eu disse que Cornélio, ele era um homem que temia Deus, mas ele não era salvo? E o Senhor teve necessidade, encontrou o coração dele tão puro, tão sedento do Senhor, que Deus teve necessidade de enviar o anjo dele lá na casa de Cornélio, para que o anjo do Senhor pudesse falar o evangelho para Cornélio. Porque Cornélio, ele até então, ele era um homem que temia Deus, mas ele seguia a religião, tá entendendo? Ele seguia os ensinamentos da religião, de jejuar, de dar esmolas, de temer a Deus. Mas ele precisava ter o entendimento pelo Espírito Santo quem era Jesus Cristo, amém? Que é esse o verdadeiro entendimento do evangelho, né? Amém? Aqui nós vamos ao 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Ah, meu querido, desculpa, eu vou voltar aqui para o 25. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo. E prostrando-se a seus pés, o adorou, né? Pedro foi até a casa de Cornélio. Quando Pedro entrou na casa de Cornélio, Cornélio se ajoelhou aos pés de Pedro e o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, havia muitas pessoas que estavam lá predispostos a ouvir a palavra de Deus, amém? E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo, amém? Você aqui está entendendo a situação, o grau da situação? O Senhor nos mostra que a nenhum homem chame comum ou imundo, meu querido. Porque aquilo que o Senhor escolheu para ser santo, mesmo que seja imundo, ele vai ser santo, amém? Porque os planos do Senhor não é frustrado, não importa a lamaçal que você está, não importa o pecado que você está vivendo hoje, não importa. Se o Senhor te chamou, o Senhor vai te tirar desse lamaçal e Ele vai te colocar os teus pés no lugar enxuto e Ele vai te honrar e Ele vai fazer você virar santo, amém? Porque assim que o Senhor faz nas nossas vidas, meu querido, nós não fazemos a obra do Senhor por nossa força. Nós fazemos porque é um chamado, o Espírito Santo de Deus está entendendo que nos usa como um canal, amém? Então, não chame de comum ao homem que Deus... não chame de comum ou imundo ao homem que Deus, está entendendo? Usou, que Deus chamou para ser santo. Amém? Aqui está escrito no 28, né? No Atos 10, 28, né? E disse-lhe: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Lembra que existia a religiosidade, os fariseus naquela época tinha essas regras, né? Onde os fariseus não podiam sentar com os gentios, e quando Jesus Cristo esteve na face da terra, o que é que Jesus fez? Jesus fez tudo ao contrário que os fariseus ensinavam. Ele pregou o amor de Deus, o verdadeiro amor de Deus, sem precisar viver na religiosidade. Foi esse o ensinamento de Jesus Cristo aqui na terra. E esse deve ser um ensinamento nosso, tá entendendo? Para o nosso próximo. A gente não deve pregar religiosidade. Nós temos que anunciar o evangelho. Anunciar que Jesus Cristo é o único nome que foi dado sobre o céu e sobre a terra que pode salvar o homem. Amém? E aqui é o 29. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Até que no 29, Pedro ainda não tinha entendido por que Cornélio tinha chamado ele. Mas ele já tinha se tocado no que o Senhor disse, tá entendendo a ele no versículo 15, né?
que ele está entendendo, devido à visão que Deus deu a ele, que ele não fizesse comum ao que Deus purificou. E Deus estava dizendo para ele que Deus tinha purificado a Cornélio, e que ele não fizesse comum a Cornélio, porque Deus tinha purificado a Cornélio. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluias. Glória a Deus, amém? Então, ele disse aqui no 29, ele ainda não tinha entendido todo o contexto da situação, né? Mas algumas coisas ele já estava entendendo, né? O que o Senhor estava querendo dizer para ele, amém? Aí no 30, né? E disse Cornélio, há 4 dias, e Cornélio contou, a partir do versículo 30, ele contou o que houve, a visão dele, né? Que tinha acontecido no 30, no 31... No 32, né, o que Deus tinha mandado ele fazer, que era mandar os 3 homens de Deus até Pedro, né? E também ele cumpriu no versículo 33, ele cumpriu o que Deus mandou ele fazer, que era mandar os 3 homens de Deus até Pedro. E aqui agora nós vamos ler o 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Aqui no 34, meu querido, Pedro, após ouvir o que Cornélio falou sobre a visão que ele teve, Pedro já estava convencido, tá entendendo? Que Cornélio, tá entendendo, tinha sido escolhido por Deus, e ele não podia dizer não. Ele tinha que simplesmente fazer o que Deus estava dizendo para ele fazer, amém? Glória a Deus por isso, louvado seja Deus, amém? Eu vou repetir o 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. Meu querido, Deus não escolhe nação. Deus mandou Jesus Cristo na face da terra para morrer por todos nós, por todos de todas as nações, sem nenhuma exceção. Jesus Cristo veio para o povo de Israel. O povo de Israel não acreditou que Deus tinha enviado Jesus. Então, por causa disso, Deus disse que Jesus Cristo, que todo aquele que cresce em Jesus Cristo seria salvo. Portanto, meu querido, eu venho dizer a você, se você crê no nome de Jesus Cristo, você é salvo. Se você crê que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você, que lá Ele levou os seus pecados, as suas enfermidades, você é salvo. Você é livre das suas enfermidades. Você é livre das enfermidades, na verdade, porque elas não são suas. Você é curado, você é liberto, você é santificado no nome de Jesus Cristo, amém? Você, eu e todo aquele que crê, amém? Aqui no 35 ele diz: qualquer nação, né, que teme e obra o que é justo, tá entendendo? Que faz o que é agradável a Deus, essa pessoa, essa nação é escolhida por Deus, essa nação é de Deus, sim. Aqui no 36, a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Né? No 36, ele disse: Jesus Cristo é o Senhor de todos. Jesus Cristo é o teu Senhor, mesmo que você ainda não tenha confessado Ele na tua vida. Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo, Ele é o Senhor de toda a face da terra, abaixo de Deus. Amém? Ele é o Senhor, amém? Lembra que Jesus Cristo é Deus, amém? Aqui no 37, Jesus, Ele veio para o alemão, para o europeu, para o italiano, para o brasileiro. Ele veio para o criminoso, Ele veio para o drogado, Ele veio para a prostituta, Ele veio para o viciado, Ele veio para o que trai a sua esposa, Ele veio para o adúltero, Ele veio para o pedófilo. O Jesus veio para todos, todos. Se você crê em Jesus Cristo, Ele entra na tua vida e faz tudo novo. Deus não faz remendo em ti. Ele veio para o alcoólatra, Ele veio para a prostituta, Ele veio para o homossexual. Não importa aquilo que você acha que faz,
que é contra a palavra do Senhor. Não importa, Jesus veio para todos, sem acepção de pessoas. Amém? Creia nisso. Aqui no 37. Eu vou parar e vou continuar no próximo vídeo. Amém?